Vamos lá, galera, vem comigo fazer o A, vem comigo arturizar, fica ligado na dica de hoje. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o índice de indeterminação do sujeito. Quando é que a partícula si assume a função de um índice de determinação do sujeito? Galera, isso é simples, não tem bicho de sete cabeças para ir se perder e esquentar a cabeça com isso não. Agora tem um detalhe, vem comigo. Você precisa se lembrar do que vem a ser um verbo transitivo indireto, de um verbo intransitivo e de um verbo de ligação, ok? E aí eu já coloquei os exemplos aqui para te mostrar isso, para mostrar quais são esses verbos e como é que essas partículas funcionam, ou melhor, como essa partícula funciona com esse verbo. Então vamos lá, galera. Olha só, primeiro, o que é um verbo transitivo indireto? Um verbo transitivo indireto é aquele verbo que vai se ligar a um complemento, porque ele pede um complemento, com o auxílio de uma preposição. E aqui eu coloquei o enunciado, eu coloquei o verbo precisar. Eu coloquei aqui, preciso de você. Veja que esse verbo, assumindo a postura de um verbo transitivo indireto, ele rege, ele pede uma preposição, e essa preposição é a preposição de. Tá? Então, o verbo para chegar até seu complemento, ele tem que parar, que nesse caso aqui é você, ele para em uma preposição. Faz uma escala, ó. Opa, pronto. Por isso que nós chamamos ele de verbo transitivo indireto. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que nem complemento pede. Ele não necessita de um complemento. Qual foi o verbo que nós colocamos aqui? O verbo morar. Eu disse, eu moro em João Pessoa, ok? Aí você vai me questionar, vai fazer o seguinte questionamento, Arthur, se eu parar o enunciado no verbo morar, o verbo vai me pedir um complemento. E eu vou dizer a você que não. O verbo não pede a você um complemento. O que o verbo está pedindo a você é um adjunto adverbial, sintaticamente, ou um advérbio morfologicamente. E eu já coloquei o advérbio aqui, ou adjunto adverbial. João Pessoa. Então, esse verbo, ele continua sendo um verbo intransitivo, porque o que vem depois dele não é um complemento, mas é uma circunstância de lugar. Então, vamos colocar aqui que João Pessoa, essa linda cidade, é um adjunto adverbial de lugar. E você, no primeiro exemplo, é um complemento do verbo, ligado por preposição. Por fim, chegamos ao verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É o verbo que liga o sujeito a uma característica, tá? E aí nós temos como praxe alguns verbos, ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar. E outros verbos que assumem essa postura, né? A postura de verbo de ligação, ou não. Mas o que a gramática me traz são esses, tá bom? E aqui eu coloquei o verbo ficar. Quando eu vejo você assistindo ao meu vídeo, largando aquele coraçãozinho aí, eu fico muito feliz, tá bom? Então, quando eu digo eu fico feliz, eu utilizei aqui um verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito a uma característica, né? Nesse caso, feliz, felicidade. Tranquilo assim, galera? Pronto. Por que falar sobre isso? Porque é para você entender o que é um índice de determinação do sujeito. O índice que determina o sujeito, ele vai acontecer com essa partícula aqui, ó, a partícula si, que pode ser uma conjunção condicional, pode ser uma partícula passivadora, dentre outros fatores. Mas o nosso objetivo hoje é falar sobre o índice que determina o sujeito. Tranquilo? Então, vamos entender isso aí? Peguei o verbo transitivo indireto, que você já sabe qual é. Acrescentamos a esse verbo a partícula si. Então, ao fazer isso, o sujeito está indeterminado e o que eu tenho aqui é um índice que indetermina o sujeito. Tranquilo? Segundo exemplo, nós temos aqui o verbo morar, ok? No verbo morar, que é um verbo intransitivo, você acabou de ver, é um verbo intransitivo, acrescentamos a partícula si. Como é que eu vou classificar essa partícula si? Índice de indeterminação do sujeito. Pegamos também o verbo de ligação, né? Que foi o verbo ficar. E eu coloquei aqui, ó, fica-se feliz. Esse si, ele é classificado também como um índice que indetermina o sujeito.
Então aí não tem mais motivo para você se atrapalhar quanto a isso. É encontrar a transitividade do verbo, e se esse verbo for um verbo transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação, e estiver associado à partícula si, não tem o que fazer. Este si funciona como índice de determinação do sujeito. O sujeito, nesses casos, eles estão indeterminados. Tranquilo? Gostou da dica? Então, perde tempo não. Larga o curtir aí, ó, o joinha, tá bom? Para dar uma moral aqui pro professor. No mais, marca teu amigo, compartilha esse vídeo para que ele possa saber disso também, tá bom? Então, vem comigo fazer o A e vem comigo arturizar. Valeu!